Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do quadro Montana Esclarece. Esse é um quadro que nós criamos especialmente para você, para esclarecer as suas dúvidas em relação aos acabamentos. Estamos gravando aqui na sede da Montana e eu estou com a consultora Kelly Lima, que é especialista em acabamentos. E o assunto de hoje, nós vamos esclarecer as 5 principais dúvidas em relação ao stain. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e vem com a gente após a vinheta. E a primeira dúvida que nós vamos responder nesse episódio é do João Paulo de Lei, que perguntou o seguinte: o stain pode ser aplicado apenas em madeiras duras? E aí, Kelly? Não. Quando a gente fala de stain, ele pode ser aplicado em todos os tipos de madeira, inclusive lâminas também. E da onde surge uma dúvida dessas? Existe sim alguns cuidados especiais em relação às madeiras resinosas. Quando a gente fala em madeira resinosa, ela pede um pouco de cuidado antes de receber a aplicação. Então, por exemplo, madeiras macias, você tem o exemplo do pinus. A gente também tem, por exemplo, madeiras como a garapeira, o cumaru, a itaúba, que é um exemplo de madeira mais dura, né, menos permeável. E é uma madeira resinosa, pede cuidado. Então, respondendo, pode ser aplicado, pode ser usado em todos os tipos de madeira. E se você quiser saber mais sobre o uso do stain em madeiras resinosas, convido você para assistir o episódio 3. Eu vou deixar o link da playlist aqui no card. A segunda pergunta que nós recebemos é do André Eduardo e eu acredito que essa é uma dúvida de muitos de vocês. Qual a diferença entre o stain base água e base solvente? Vamos lá então. Ambos são stain impregnantes, oferecem proteções contra água, são hidrorrepelentes, oferecem proteções contra o sol, raios UV, mas tem duas diferenças que nós vamos apresentar para vocês. Uma em relação à aplicação, ao tempo de aplicação entre as demãos, e a outra é em relação ao cheiro, ao odor. E aí, Kelly, conta pra gente. Bom, falando em stain base solvente, ele vai ter um intervalo entre demãos de 12 horas e ele vai ter o odor característico, já que ele é de base solvente, ok? Agora, quando falamos no stain de base água, ele vai ter um intervalo bem menor, de 3 horas entre as demãos, e o odor é mais baixo, o que facilita também a questão da aplicação em ambientes internos. Em termos de durabilidade e aplicação, são muito semelhantes, mas fique atento às características de cores e proteção solar. O Dalton Andrade enviou a seguinte dúvida: posso pintar uma madeira que tem o stain? O stain não é um fundo preparador. Muita gente pensa que passar o stain e depois aplicar um verniz ou aplicar uma pintura vai oferecer proteção adicional. Isso não é verdade. Mas pode sim ter situações onde você tem uma madeira com stain e quer aplicar uma pintura. E aí, Kelly, qual a recomendação? Olha só, duas situações. Se a madeira já tem stain e a madeira estiver preservada, é lixamento leve, limpeza e reaplicação. Agora, se a intenção é aplicar um outro tipo de acabamento, a recomendação é a remoção 100% para que você possa preparar a madeira de acordo com a recomendação do produto que será aplicado. Novamente, stain não é fundo. A dúvida da marcenaria artesanato também é uma das dúvidas que o pessoal mais encaminha para a gente. O stain é cupinicida? E aí, Kelly? Não, o stain ele vai ter ação fungicida, então ele vai proteger em relação a fungos e mofo. Quando falamos de cupim, o mais apropriado é a aplicação do Pentox, ele sim tem ação cupinicida. E o cupinicida Pentox pode ser passado antes do stain. Quer saber mais informações? Assiste o primeiro episódio desse quadro. Posso passar stain no MDF? Essa é outra dúvida recordista que a gente sempre recebe. Quando a pessoa manda uma dúvida dessa, eu já imagino que ela está querendo proteger um móvel de uma área úmida, como um gabinete de banheiro, um armário de cozinha. Antes de falar da proteção do stain em relação ao MDF, preciso dizer o seguinte: existe no mercado MDF resistente à água, resistente à umidade, e essa é a melhor alternativa. Se você pegar um móvel com MDF comum, ele tem a lâmina, ele tem a fita de borda, então não adianta você passar o stain ali que ele não será absorvido. Agora, se for um MDF cru, como é que funciona, Kelly? Olha só, o MDF cru,
ainda assim ele vai ter um desmoldante. Então quando você aplica o stain, vai ficar legal? Não muito. Por quê? Porque a absorção ela não é uniforme. Então tem pontos em que vai parecer que foi bastante absorvido e outros não. Então fica com um aspecto de manchado, principalmente dependendo da cor que for aplicada. Então assim, o stain vai muito bem no MDF? Eu diria que não é o mais apropriado. Em resumo, ele até pode ser aplicado, mas você não pode fazer um banco de MDF e colocar ele na chuva. Como a gente sempre fala, o stain é legal, mas ele não é remédio para tudo. Preciso passar stain em madeira autoclavada com proteção autoclave? Kelly, essa eu deixo para você. Sim, a madeira autoclavada ela oferece proteção em relação a fungos e insetos, mas não em relação ao sol ou à chuva. Nesse sentido, realmente ela pede a aplicação do stain. No método de construção do móvel, do deck, do pergolado, sempre é preciso trabalhar a madeira. Corte, furo, lixamento, planamento. Nesse caso, na área trabalhada é necessário a aplicação do cupinicida antes do stain, porque a proteção autoclave é removida. Tem mais alguma dúvida? Coloca aqui no campo de comentários. Gostou desse vídeo? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e siga a Montana Química nas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal!